Oi pessoal, meu nome é Emily Queiroga, eu tenho 26 anos, moro em Ipatinga, mas eu sou de Belo Oriente, eu sou empreendedora, tenho minha própria agência de viagens, a Viajama Turismo. Eu sou nascida e criada em Belo Oriente e desde nova eu tenho um sonho muito latente na minha mente que eu via todo mundo, né, chegando da Senibra, que era a principal empresa da cidade e até hoje é a principal empresa. E era o meu sonho ser peão da Senibra, gente. E eu batalhei e fui peão da Senibra. Eu me tornei a primeira mulher operadora de indústria lá na área de celulose e mudei a história da Senibra, me tornando a primeira mulher operadora de área da Senibra. Como eu sempre sonhei em ser peão, eu sempre busquei desde nova estudar para que eu conseguisse isso. Então eu comecei pelo Senai, fazendo manutenção mecânica. Do Senai eu comecei o técnico e nisso eu ia e voltava de Belo Oriente para Ipatinga o dia inteiro. Eu vinha às 5 horas da manhã para Ipatinga, chegava em Belo Oriente 2 horas, voltava às 5h30 da tarde e chegava às 11h30, meia-noite em Belo Oriente. Isso era todos os dias, até que eu me formasse e entrasse dentro da indústria mesmo, dentro da Senibra. Eu entrei como jovem aprendiz e nisso de jovem aprendiz eu virei estagiária, de estagiária eu virei trainee. Nisso eu conheci toda a área da Senibra, todo o processo fabril. E, gente, assim, eu realizei o sonho da Emily de criança, que era ser peão da Senibra. Ainda mudei a história da empresa, sendo a primeira mulher no operacional, e isso foi uma conquista muito grande para mim e para outras mulheres que chegaram depois de mim. Como dizem, né, eu abri a porta para as outras mulheres e isso é muito gratificante e eu tenho muito orgulho disso. Como que eu saí da indústria e fui parar na área de turismo? E de verdade, foi por acidente, literalmente. Depois de um dia estressante na indústria, eu fui para casa e só pensava de um jeito de relaxar e fui andar de patins. E eu andando de patins, depois de fazer 20 quilômetros já de percurso, quase na hora de ir embora para casa, parada de patins, eu escorreguei, caí e quebrei meu braço, que me afastou da indústria e me deu um tempo para estudar. E eu comecei a estudar sobre milhas. E foi aí que começou a me aproximar do que a Emily nova já estava sonhando, que era viajar. Então eu comecei a estudar sobre milhas, o que me aproximou. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional, as milhas me possibilitaram. Viagens 1 ou 2 vezes por ano era uma coisa rara. Hoje eu viajo 1 ou 2 vezes por mês. Então eu caí literalmente no mundo das viagens por acidente. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de liberdade, que sempre prezou muito por ser livre. E aí que surgiu a minha paixão por viagens. Eu sempre quis e sonhei em viajar muito. E antes era algo tão distante para mim, e depois de um tempo isso se tornou palpável e eu só estou vivendo e aproveitando o que a vida tem oferecido para mim. Assim que eu comecei a aprender sobre milhas, como eu tinha quebrado o braço, eu estava afastada pelo INSS. E no processo do Brasil a gente sabe que é um pouco demorado. Então eu precisava fazer dinheiro, gente. Eu precisava de um dinheirinho ali para suprir minhas contas do mês. Foi então que eu comecei a comprar e vender milhas e nisso eu comecei a ganhar um bom dinheiro, mais inclusive do que eu ganhava dentro da indústria. E eu comecei a ensinar isso para as pessoas, então eu comecei a vender mentorias e eu consegui ensinar mais de 100 pessoas sobre milhas e isso também é muito gratificante. E foi aí que eu comecei a minha jornada no mundo das milhas e foi aí que nasceu na época a Emilhas, Emily Milhas, Emilhas. Antigamente eu achava que a melhor agência é a que tinha o melhor preço, mas nesse processo que eu já estou aí há quase 1 ano com a minha agência real, né? Antes eu vendia passagens, mas eu ainda não tinha minha agência. Agora, com quase 1 ano de agência, eu vejo que o meu maior diferencial e as melhores empresas não são preço, são o suporte e o atendimento que eles dão para o cliente. Exemplo, clientes já perderam, já tiveram voos cancelados de madrugada. Uma agência normal, você liga de madrugada, não tem atendimento, mas a nossa agência tem atendimento. O suporte do cliente é o que faz toda a diferença. Então, a coisa mais importante numa agência de viagens não é um preço, é o valor que ela te entrega. O suporte, o atendimento, o cuidado. E isso a gente veio aprendendo com o tempo, né? E hoje a gente tem certeza disso. E o que a gente tem feito todos os dias é melhorar o processo para que a gente possa atender e oferecer o melhor atendimento para o nosso cliente. Hoje, ter liberdade geográfica de tempo para trabalhar é um sonho. Para quem era peão, trabalhava de turno, enfrentava 0 horas, madrugadas frias, quentes, né, dias quentes. Hoje é muito bom ter essa liberdade. Assim, tem o lado bom e o lado ruim. Às vezes você não ter uma rotina também, por exemplo, semana que vem eu já viajo, eu sempre estou viajando. Então, assim, é um pouco difícil, mas não é impossível. Mas é muito gratificante poder ter essa liberdade que eu sonhei com ela um dia, tanto de tempo quanto de lugar.
Hoje eu viajo muito mais do que eu imaginei antigamente, né? Antigamente 1 ou 2 viagens já era algo difícil para se fazer no ano, hoje eu tenho feito no mês. Mas nem sempre é lazer, tá, gente? Eu faço muitas viagens a trabalho. Então, eu viajo muito a trabalho, buscando melhorias para o nosso processo da agência, evoluir como pessoa, como profissional. Isso é muito legal. E isso é uma coisa que hoje a minha rotina me permite, né? A minha rotina é muito flexível, tanto de local quanto de horário. E isso é muito legal. Antigamente eu ficava presa e eu me sentia... Não sei, eu sentia muito presa, sabe? E hoje ter essa liberdade é uma coisa que me deixa respirar mais leve e é muito gratificante ter essa rotina hoje. Gente, o mundo das milhas literalmente é um mundo incrível. E se você hoje não está no mundo das milhas, não está sabendo, não está buscando sobre o mundo das milhas, você está ficando para trás. Está perdendo dinheiro e perdendo oportunidades de viver experiências assim, que antes poderiam ser inacessíveis e elas se tornam acessíveis utilizando simples estratégias. Nem precisa gastar muito, nem precisa ter cartão de crédito para você ter milhas. Então as pessoas ficam presas nisso e acabam não buscando, e acabam não viajando, e acabam não vivendo mais experiências que eles poderiam viver se eles soubessem sobre milhas. Eu sempre sonhei em viajar e viver de viagens, mas eu nunca imaginei como isso seria possível. E com o mundo das milhas, sabendo sobre milhas, sabendo aplicar as estratégias, se tornou uma coisa muito mais palpável. Então, lugares que eu sonhava em ir, Dubai. Eu fui para Dubai. Onde que eu sonhei ir para Dubai? E se for olhar o valor que eu paguei metade do valor normal. Tanto de hospedagem, quanto de passagem, de experiências. Então, assim, coisas que só o mundo das milhas me permitiu realmente viver de uma forma tão palpável e próspera. Porque cada vez mais eu tenho vivido mais graças ao mundo das milhas. Quando eu comecei com a agência de viagens, surgiu a Emílias Travel. E nisso estava só eu no início, com muita demanda. E chamei uma amiga para trabalhar comigo, que hoje é minha sócia. Nisso as demandas foram surgindo muito rápido, muita indicação, graças a Deus. Muitas pessoas gostavam muito do nosso preço, do nosso atendimento. E foram indicando. Só que chegou num momento que colapsou. Eu e a Larissa, a gente não estava conseguindo mais atender as pessoas. E a gente não conseguia parar para treinar outra pessoa. Foi aí que a gente parou, respirou. Falou, amiga, tá na hora de mudar, né? Instalar processos, melhorar tudo, para que a gente consiga de fato atender todo mundo, dar a atenção que todo mundo merece. E foi aí que a gente parou, respirou, vamos contratar pessoas, vamos melhorar o processo. E nós decidimos mudar de nome. A Emílias acabou e agora nasceu a Viaggiamo Turismo. Nós viajamos em italiano e é isso que a gente quer proporcionar para vocês. Muitas viagens, muitas experiências boas e uma ótima experiência com a nossa agência. Como eu falei antes, fazer 1 ou 2 viagens nacionais era alguma coisa já um pouco distante. Com o mundo das milhas, isso tudo ficou próximo. E eu comecei a fazer viagens, inclusive internacionais. A primeira foi a Argentina, foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu fiz com um amigo meu que trabalhava comigo na época. E assim, me marcou muito. Mas de todas as viagens que eu fiz até hoje, Dubai, literalmente me marcou muito, porque eu nunca tinha imaginado que eu ia conseguir ir para Dubai de uma forma tão rápida, porque eu consegui ir para Dubai, não fui sozinha, fui com uma pessoa muito especial para mim, que foi a Jaque, a minha salvadora, que me tirou da indústria. Então essa viagem me marcou muito, foi muito legal para nós duas. E eu viajei recente com um grupo de amigos, nós viajamos em 30 pessoas para Curaçao. Pensa numa viagem legal, pensa numa galera boa. Essas foram as viagens que mais me marcaram, com certeza. As coisas diferentes, né, que eu já vivi, que eu já presenciei, loucuras, histórias engraçadas. Primeiro, em relação cultural, Dubai é muito diferente, né? As mulheres de burca, umas que, tipo, são vários tipos de burca, né? 2 tipos de burca, não sei. Sei que tem mulheres que só ficam com o olho aparecendo. Na hora de tomar café, elas erguem a burca, servem o café e vira. Isso eu achei muito... Como assim, né? É uma coisa que pra gente é incomum, mas pra eles é algo muito normal e cultural. Eu tive um impacto quando eu vi isso. Criancinhas pequenininhas, da mesma forma, só mostrando o olho. É uma coisa que impacta muita gente, né? As mulheres não têm liberdade sobre o seu corpo. E isso eu fiquei um pouco, assim, reflexiva nos dias da viagem. Mas histórias engraçadas, igual agora eu fui pra Curaçao e pulei de um penhasco de 12 metros. No mar, tá, gente? Calma, foi no mar. Foi muito engraçado, porque
Os meninos estavam pulando e um amigo meu ficou, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu falei, Thiago, se você não é homem, pai, dá licença que eu sou mulher. E pulei, nem pensei muito, mas pulei. Assim, cada experiência é uma experiência única, né? E cada experiência leva a gente a refletir muitas coisas. Essa de Dubai me fez refletir muito sobre a liberdade das mulheres. Lá em Curaçao já é mais tranquilo, já é mais de boinha, Chile também. Mas eu posso falar um trem que toda vez que eu volto de viagem, eu volto querendo comer comida brasileira. Comida brasileira, gente, é bom demais. Você pode ir em qualquer lugar, não tem comida igual. Era o meu sonho comer um arroz com feijão. Meu sonho, eu tinha tudo para comer, mas eu queria um arroz com feijão. Não achava em lugar nenhum. Todas as culturas podem ser maravilhosas, mas a brasileira, meu amor, ela é a brasileira. Comida brasileira é comida brasileira. Viver experiências novas. Isso me motiva muito. E poder, né, trabalhar para conquistar isso, para poder viajar. Eu ainda não viajei nada perto de tantos países e lugares que tem para conhecer. Inclusive Minas Gerais, gente. Eu quase não conheço Minas Gerais. Eu descobri que eu tenho que conhecer mais o meu estado e o meu país. E não vou parar enquanto eu conseguir viver o máximo de experiências possíveis. Isso me motiva. Viver, gente. Eu amo ser livre, eu amo a liberdade. E viver é uma coisa que me motiva. E assim, como fala, eu sinto na pele mesmo quando eu tô feliz e tô livre. Na verdade é uma frase de um escritor e é uma frase que sempre ecoa na minha mente quando eu quero muito algo. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Então se você quer uma coisa e acredita nessa coisa, você pode. É muito diferente de você querer e não acreditar. Eu sempre acredito nas coisas que eu quero e é o que me faz correr atrás e conseguir o que eu quero. Conseguir literalmente trabalhar viajando, fazer um mochilão pelo mundo, sendo uma nômade digital com a minha própria agência, proporcionando essas experiências também para outras pessoas. Criar grupos de viagens e levar mais mulheres para viajar, mais famílias. Esse é o meu sonho hoje. Daqui a 10 anos eu me vejo com uma vivência muito maior de experiências pelo mundo. Então eu me imagino com pelo menos 3, 4 passaportes carimbados, com muita bagagem de experiências culturais, de pessoas que essa jornada vai me trazer para minha vida e uma família, não sei. Deixar a vida me levar, a vida leva eu.